Olá, boa tarde. Sou Cíntia Gomes, sou cofundadora, diretora e correspondente do Jardim Ângela, que fica na Zona Sul aqui de São Paulo, na Agência Mural de Jornalismo das Periferias e diretora da GEDUCA. Eu estou bem emocionada de estar aqui hoje. Vou abrir um parêntese. A professora Eda, ela foi minha professora, era eu que ela estava se falando de ter encontrado aqui. Eu estudei com ela no Carolina Renault, escola onde fiz meu primário, então faz muito tempo, quando eu tinha 7 anos, eu fiquei com ela da primeira até a 4ª série, naquela época era série, não é ano como hoje, e foi muito legal estar aqui nesse momento de reencontrá-la depois de quase 30 anos ou mais, né? Estou entregando a minha idade. E vindo da periferia, vindo da Zona Sul, essas discussões que a gente teve aqui no Congresso durante esses 2 dias têm sido muito importantes. A gente falou de cotas, a gente falou de várias coisas aqui, eleição, educação, hoje teve um pouco de humor também. E o quanto é importante a gente estar aqui nesse momento presencial e falando de temas tão importantes e que espero que a gente possa levar aí para reflexões, não só para a gente que é profissional aí, do jornalismo, mas professores e alunos também. Eu quero deixar meu agradecimento a todos os professores, porque são eles que fazem a diferença. Eu tive professores incríveis durante toda a minha nesse período escolar, né, seja no ensino básico como no superior. Então, muito obrigada a cada um de vocês que faz essa educação ser um pouco melhor, porque a gente ainda tem muito o que fazer, né? E por isso eu vou chamar aqui, a gente vai bater um papo, né? Vou mediar uma mesa sobre retrocessos na educação, qual o caminho para reconstruir as escolas públicas. Então, eu vou chamar aqui 2 convidados muito especiais, vai ser um bate-papo bem gostoso, espero que vocês gostem, para a gente encerrar aqui, pelo menos, esse debate de mesas aqui na GEDUCA. O governo Bolsonaro e a pandemia de Covid-19 agravaram ainda mais os problemas da educação brasileira e aumentaram as desigualdades educacionais. Para discutir o cenário atual e apontar soluções possíveis, chamo ao palco Denise Carreira, educadora popular e coordenadora institucional da ação educativa, relatora nacional de direitos humanos da plataforma DESCA e ativista da rede internacional Gumacai do Fundo Malala, coordena a articulação em defesa do direito à educação e contra a censura nas escolas e o projeto Gênero e Educação. Bem-vinda, Denise. E Fernando Luiz Abrúcio, professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, FGV, coordenador da área de educação do Centro de Estudos e Administração Pública, colunista do jornal Valor Econômico e um dos editores do blog Gestão, Política e Sociedade no jornal Estado de São Paulo. Bem-vindo. Bom, nosso papo aqui ele é bem interessante, mas ao mesmo tempo desafiador. A gente falar de retrocesso, falar das saídas, né? Quais caminhos a gente pode encontrar aí. Gostaria que vocês contassem um pouco dessa trajetória de vocês e o que vocês têm visto do cenário atual, o que a gente tinha e a gente perdeu, o que a pandemia, o que esse período que a gente viveu e também o governo tem influenciado para os retrocessos que a gente tem visto na educação. Então, eu passo a palavra para a Denise e depois para você, Fernanda. Obrigada, Cíntia. Bom, primeiro quero aqui agradecer a Cíntia, parabenizar o trabalho da Agência Mural, que a Cíntia faz parte, que tem feito um trabalho muito incrível de fortalecimento do jornalismo periférico. Quero aqui também parabenizar e agradecer a GEDUCA, agradecer a Marta, a Renata, a Camila, o Paulo, destacar a importância da GEDUCA para o fortalecimento do jornalismo em educação. Quero aqui cumprimentar também esse grande pesquisador, o Fernando Abrúcio. Nós fomos colegas em meados dos anos 90 no SEDEC. Então, muito legal estar aqui nessa troca. E, bom, eu me defino como uma educadora popular feminista, né, que tem um pé no trabalho com escolas, territórios, comunidades, e o outro pé na incidência em políticas públicas. Eu tenho trabalhado com formação docente, com pesquisa, sempre na construção também de propostas no campo das políticas públicas como parte de coletivos e redes, né?
trabalho também muito com metodologias participativas e vibro pela educação. Amo a educação, acredito profundamente. Também sou fruto da escola pública. Bom, com relação, já emendando, né, Cíntia, que você pediu para emendar já nos retrocessos, né? Bom, você já trouxe, né, toda a situação que a gente está vivendo no governo Bolsonaro, muita dor, muito sofrimento, muito desmonte, né? Mas eu acho que vale a pena aqui chamar a atenção que o que nós estamos vivendo é uma desconstrução da ideia da educação como um direito constitucional, um direito humano. E essa desconstrução ela tem sido feita não só para destruir os avanços anteriores, mas também para colocar ali um projeto de educação comprometido com a obediência a uma ordem desigual. Então, não se trata só de destruir, mas sim há um projeto, né, que foi sendo colocado ao longo desses últimos anos, que é de uma educação a serviço aí de uma ordem desigual, né? Agora, em termos dos grandes retrocessos, eu queria destacar aqui 3 eixos, Cíntia. O primeiro é o esvaziamento completo do Plano Nacional de Educação, esse plano de 2014, decenal, fruto também de debates, né, fruto de um esforço suprapartidário aprovado no Congresso em junho de 2014, o esvaziamento do plano, a destruição de políticas de enfrentamento de desigualdade. A professora Eda estava falando agora há pouco da EJA, né? Foi uma das políticas que sofreu mais ataque, né? Um segundo eixo que eu gostaria de destacar aqui é o sufocamento do financiamento educacional, sufocamento que acontece muito ancorado na chamada Emenda Constitucional 95, o teto de gasto, que é uma medida anacrônica, ineficiente, considerada pela ONU a medida econômica mais drástica contra direitos sociais do planeta. Então, esse teto de gastos vem sufocando não só a política educacional, mas as políticas sociais e a política ambiental. E o terceiro eixo de retrocesso que eu gostaria de destacar aqui é a atuação do movimento ultraconservador, né, de movimentos como Escola Sem Partido, suas várias faces fundamentalistas religiosas, que propagaram e propagam, né, censura, perseguição às escolas, desinformação. A grande conquista desse grupo tem sido a autocensura, e promovendo falácias como ideologia de gênero, propostas como militarização de escolas, educação domiciliar, propostas de alteração curricular autoritárias, inclusive também aparelhando instrumentos de cidadania, como Disque 100. Então, apesar de todos esses ataques, né, em todo o Brasil, muitas escolas resistem, muitos profissionais de educação resistem, muitas experiências também estão ali, né, batalhando para sobreviver e sustentar uma proposta transformadora de educação. Obrigada. Obrigada, Denise. Com você, Luiz. Fernando, desculpa. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a Geduca pelo convite. Prazer estar com a Cíntia, prazer estar com a Dê. Faz tempo que a gente não se via. Prazer sempre estar com ela. Bom, começando me definindo, eu sou da periferia de São Paulo, da Zona Norte de São Paulo. Estudei em escola pública a vida inteira. Estudei na escola pública em meio ao regime militar. Até hoje eu lembro todos os hinos da pátria. Às vezes acordo à noite com eles. Foi a lavagem cerebral que fizeram comigo. Não sei se teve algum efeito educacional na minha vida. Portanto, eu tive uma experiência, digamos, de escola pública, da trajetória na periferia de São Paulo. Não sei se vocês sabem, em termos absolutos, a Zona Norte de São Paulo tem mais negros do que Salvador. Por isso que a origem das escolas de samba na cidade de São Paulo, quase todas vêm da Zona Norte. Né? Teve um processo de gentrificação na Barra Funda, no Bexiga, e eles foram todos para a Zona Norte. E assim, eu acompanhei, olhava a trajetória escolar e sempre vi o quanto, na verdade, escola fazia diferença, seja para levar a ascensão das pessoas, seja para criar barreiras para as pessoas. Então, isso me marcou muito. Depois me formei, fiz mestrado, doutorado em ciência política, trabalho na Fundação Getúlio Vargas com pesquisa em educação, trabalho com pesquisa em educação desde 91, estava lembrando aquelas datas, desde 91, quando eu fiz pesquisa, quando
A prefeita de São Paulo era a Luísa Erundina, e tem trabalhado há muito tempo com educação. E aí, começando a falar um pouco sobre os retrocessos, a gente tem que pensar que o maior inimigo do Bolsonaro é a Constituição de 88. Esse é o maior inimigo dele. Ele é alguém que veio contra tudo aquilo que a redemocratização fez para nos livrar do regime autoritário. E para a educação tem 3 elementos da Constituição de 88 que são centrais na luta bolsonarista. Primeiro, a ideia de direitos. Bolsonaro constrói todo o seu governo contra a ideia de direitos. Quando ele fala em liberdade, no fundo é uma ideia de que as pessoas não são iguais. Essa é a definição da ideia de extrema-direita hoje no mundo. Então, essa ideia de direitos, que todos nós somos iguais, para ele isso é inconcebível. E, portanto, o direito à educação, como a Denise falou, esqueça. Segundo, a ideia de que a Constituição colocou que uma das grandes tarefas do país seria criar um welfare state e combater a desigualdade. Bolsonaro agora está criando transferências de renda as mais variadas, embora tenha sido o único voto na Câmara Federal quando houve o projeto de lei da criação do Bolsa Família, teve um voto, aliás, que inclusive o mesmo se repetiu em relação à legislação sobre empregadas domésticas. Ele faz isso apenas eleitoralmente. A ideia de combater a desigualdade não é algo que está no âmago do bolsonarismo. Para eles é preciso incentivar o darwinismo social e a desigualdade. E terceiro, a Constituição de 88 criou um modelo de políticas públicas baseado em 2 coisas que para o Bolsonaro são terríveis. Primeiro, políticas públicas baseadas na profissionalização das políticas públicas, que o Brasil fez pós-88, foi uma grande profissionalização das políticas públicas. Isso envolve desde profissionalização de ter técnicos no ministério, ter carreira de professor, diretor. O Brasil não tinha isso de forma estruturada. O Brasil praticamente não tinha educação municipal no Brasil, não tinha carreiras, não tinha concurso. Então, nós temos uma profissionalização gigantesca. E segundo, nós criamos um federalismo cooperativo de tal modo que a educação possa ser pensada não só como um processo descentralizado e autônomo, mas para ser pensado como um processo nacional. Ora, quando ele se torna inimigo disso, quais são os efeitos? O efeito mais geral é que, ao contrário do que boa parte da sociedade diz no senso comum, na feijoada do sábado à tarde, a educação brasileira pós-88 teve quase 30 anos de enormes mudanças. A história educacional brasileira até 88 é desastrosa. E nós conseguimos fazer enormes transformações, que muita gente não percebe que, como nós estávamos muito atrás, mesmo tendo avançado, continuamos atrás, enormes transformações, e essas transformações, eu concordo com a Dê, que começa um pouco na discussão do teto de gastos, mas o grande marco é que nós tivemos 2 pragas bíblicas num período muito curto de tempo: a pandemia e o Bolsonaro. É insustentável, é muito difícil sustentar 30 anos de sucesso com 2 pragas bíblicas como essa. E o maior exemplo, e por aqui eu queria terminar a minha fala, Cíntia, é o que fizeram com o MEC. Eu acho que tem 5 efeitos terríveis de terem desestruturado, quando não fechado, o MEC para as políticas educacionais. Para as políticas educacionais, o MEC está fechado, trancado. Para outras coisas, digamos assim, sempre é possível abri-lo. Primeiro grande efeito, nós tivemos uma pandemia e nós não tivemos uma estratégia nacional de combate à pandemia. Quando você olha a experiência internacional, eu fiquei um tempo no MIT, consegui muitos amigos que fazem pesquisa em educação em vários países do mundo. Os países que deram melhor tiveram estratégias nacionais para a pandemia. Ninguém vai se recuperar, nem a Alemanha, nem a Finlândia, do dia para a noite da pandemia. É muito duro para a educação. Imagina quem não tem estratégia nacional. O governo abandonou o país. E é pior do que na saúde, porque a saúde, como tem um sistema mais estruturado, a educação não tem um sistema, o sistema resistiu. Se não fosse o sistema, no caso do SUS, segundo o Pedro Elau, meu colega epidemiologista, teriam morrido 1.200.000 pessoas. Mas como tinha um sistema e o Bolsonaro foi contra, morreram só 700.000. É isto. Em educação, o efeito a gente vai sentir foi pior do que na saúde. Então, não tivemos uma estratégia nacional. Segundo, nós não tivemos federalismo cooperativo. Os municípios e os estados foram abandonados à própria sorte. Erraram, etc. Muitos erraram, mas o fato é que precisa dizer que grande parte dos municípios não conseguirá produzir
educação de qualidade e com equidade puxando os seus próprios cabelos. Não faz sentido. Isso é um dado empírico. Terceiro, acho que é muito importante pensar que o enfraquecimento do MEC levou a uma agenda que não tem nada a ver com o debate internacional em educação. Levou a uma agenda que não tem nada a ver com evidência em educação. Levou a uma agenda medieval. E aí, faço a ponte com os dois últimos pontos e fecho. Quando se leva a agenda desse, por exemplo, escola sem partido, mas são várias coisas, não é uma coisa só, na verdade, né? Tem o homeschooling, escola sem partido, escolas cívico-militares, assim, uma babajada só. Não tem nenhum país entre os 50 primeiros, só para brincar, para ir bem longe, os 50 primeiros do PISA que adota isto. E essa agenda tem dinheiro marcado. Homeschooling é para dar dinheiro para grupos evangélicos. As pessoas têm medo de falar isso na imprensa. Já tem grupo formado para isso, gente, para fazer apostila. Quando se faz isso, tem dois efeitos terríveis. O primeiro, você enfraquece as escolas no Brasil. Quando você enfraquece as escolas, a ideia de uma cultura escolar, isso é terrível do ponto de vista da educação. Eu vou dar um dado, meu amigo Marcelo Nery acabou de soltar um estudo sobre evasão na pandemia. A faixa de idade em que houve mais evasão foi de 5 a 9 anos. Essas crianças ficaram quase 2 anos sem escola, evadiram. Cultura escolar é uma construção de anos. Não é chegar lá, escola, não existe isso. E segundo, os profissionais de educação, para terminar. Quer dizer, o grande inimigo do Bolsonaro geral é a Constituição, dentro dele está a ideia de educação que a gente construiu por cerca de 30 anos, e ao fim e ao cabo está a escola e estão os profissionais de educação, e eu destacaria sobretudo os professores. Um modelo do Bolsonaro é para destruir a ideia de que o professor é a figura-chave na educação. Só que, ao contrário do que pensa o Bolsonaro, e aqui termino, toda a literatura internacional mostra que se há alguma coisa que faz efeito em educação, é professor. Portanto, nós estamos caminhando para o buraco, depois dessas duas pragas bíblicas, e parte da sociedade brasileira está discutindo se a escola está falando sobre ideologia de gênero. Gente, daqui a 20 anos nós vamos entrar no livro famoso de uma grande historiadora americana chamado A Marcha para a Insensatez. Nós seremos um dos capítulos, o governo Bolsonaro é a marcha para a insensatez na educação. Bom, antes da gente continuar aqui, eu quero colocar que as perguntas podem ser enviadas ao longo do debate por meio do chat da plataforma de transmissão. E para quem nos acompanha aqui no auditório, pelo QR Code que aparece aqui atrás do nosso crachá. Tá bom? Fernando e Denise, a gente vê aí que teve esse retrocesso em projetos, enfim, várias ações, principalmente em relação ao MEC, mas o que foi diretamente ali que quem estava na escola, né, o professor, o aluno, as famílias, sentiram o impacto, né, tanto do governo como da pandemia? A gente sabe que teve aí essa questão de baixa aí nas escolas, né, muitos alunos não voltaram, não conseguiram nem acompanhar à distância, nem na sala de aula quando voltou. Mas eu sei que também teve várias outras questões que já existiam, mas que elas ficaram mais evidentes, né? As desigualdades, parece que as pessoas acordaram na pandemia e falaram, nossa, como que isso existia, né? Como que está essa realidade agora? Como que vocês têm acompanhado e visto dentro da sala de aula essa realidade? Bom, o país está mais pobre, né? Miserável, mais desigual. E as escolas estão nesses territórios enfrentando muito mais desafios, né? Crianças chegando com fome, crianças e adolescentes com muitos problemas de saúde mental, famílias enlutadas, famílias que estão vivendo, né, as consequências de uma crise econômica alongada. E aí a gente soma, né, Fernando e Cíntia, você teve uma crise econômica que já se estendia, a pandemia, mas a fragilização das políticas sociais de proteção da população. Então, é um contexto bastante desafiante, onde profissionais de educação se desdobram para dar conta de um país que está sofrendo demais, né? E é importante a gente lembrar que a escola pública é a política mais capilar, é aquela que chega mais pertinho da população,
é aquela que estabelece aquele vínculo diário com a população. Pensar, né, que são milhões e milhões, quase 50 milhões de crianças, adolescentes, jovens e adultos que vão às escolas, e que tem toda uma engrenagem, uma arquitetura, né, liderada por mulheres. São mães, são tias, são os avós, são as irmãs. E lá, do outro lado, são as profissionais de educação, mais de 80% mulheres, e que estão vivendo esse contexto de muita fragilização, também com situações de condições de trabalho precárias, né? E entender que também é por meio da escola que muitas famílias estudantes acessam outras políticas públicas, acessam outros direitos, né? E as nossas redes intersetoriais, rede de proteção prevista no ECA, também estão muito fragilizadas, né? Então, é um momento de muito desafio, mas, de novo, eu reforço, apesar disso, muitas experiências, muitas ações coletivas, muito esforço do professorado, da gestão escolar. Também nós temos algumas secretarias que dão mais apoio, outras menos, né? Mas nós temos aí uma situação bastante desafiante, que exige, né, fortalecimento da política educacional, retomada, e numa perspectiva intersetorial e territorializada. Bom, Cíntia, eu acho que a primeira coisa a dizer é que a sociedade, com a pandemia e com o governo que destruiu as políticas sociais, nós estamos falando hoje de educação, mas a política de assistência social, os CRAS foram destruídos pelo país afora. Além de tudo, é burrice política, né? Eu sou cientista político de formação. Quando você não faz essa articulação pelo CRAS, as transferências de renda trazem menos votos. Já tinha estudos sobre isso, nem isso eles conseguiram ler, se sabem ler. Então, assim, o fato é que nós tivemos uma grande estruturação, como falou a Denise, da proteção social. A sociedade fraturada, você acompanha bem as periferias, né, Cíntia? Muita gente perdendo familiares, perdendo casa. A escola ganhou um peso ainda maior do que já tinha. Porque o grande equipamento social que recebe, particularmente crianças e jovens, é a escola. E eles não vêm sozinhos, eles vêm com a carga da família, da comunidade, dos vizinhos. Ora, nesse momento pós-pandemia, para recuperar a educação, a gente tem que ter 3 coisas fundamentais, né? Um plano para recuperar a educação de modo que a escola consiga acolher esse grande peso social. As pessoas já estão querendo avaliar o aprendizado. O aprendizado é uma coisa muito importante, mas fazer isso logo de cara é uma burrice. Não entenderam o que está acontecendo, estão em outro mundo. Segunda coisa central é como articular a educação com as outras políticas sociais diante do que ocorreu na pandemia no governo Bolsonaro. As famílias estão fraturadas. Quando o Marcelo Neri mostra que crianças que mais evadiram são de 5 a 9 anos, isso tem uma relação muito forte com primeira infância, com políticas de assistência. A cobertura vacinal brasileira está indo para o ralo. Então, a gente tem que fazer esta articulação. E a terceira coisa, já falei demais, professor é terrível. Eu acho que é muito importante a gente pensar, Cíntia, que vou pegar só um ponto do que falou a Denise e vou desenvolver um pouco mais, que é a questão territorial. A gente não vai sair dessa crise se a gente não fizer uma série de formas de colaboração territorial no Brasil. Que começam com a colaboração no território lá da escola, etc., passam pela colaboração intersetorial no município do sistema de proteção social, passa pela colaboração das escolas com a sociedade, com entidades do terceiro setor, vai depois para a colaboração do município com o Estado e, ao fim e ao cabo, a colaboração federativa mais geral num sistema nacional de educação. Cada vez mais é importante o sistema nacional de educação, porque a gente viu que o SUS faz diferença, sobretudo porque nós vamos ter que ter uma construção que não será feita num, 2, 3, 4, eu acho que não acaba nem num governo só, sendo muito honesto para vocês. E uma colaboração, e por isso que o sistema vai ser muito importante, que vai ter muito diálogo, muito acordo, muita construção territorial, que nós perdemos com um governo que fraturou a sociedade de cabo a rabo, inclusive as articulações territoriais. Então, eu acho que vai ser muito importante a gente sair dessa discussão em pensar, eu escrevi um artigo sobre isso, naquilo que a gente chama na literatura de colaboração 360 graus, que começa lá na escola,
professor não é trabalho individual, é trabalho coletivo, tem vários tipos de colaboração até chegar ao sistema. Se nós não pensarmos nisso, será mais difícil sair da pandemia, sobretudo para os mais pobres. Fernando, aproveitando aí essa sua fala, teve grupos, né, alunos autistas, indígenas, deficientes, pessoas com deficiência, né, que a gente percebeu que nesse período de pandemia foi muito mais complicado para eles, principalmente por essa questão da falta de interação, né, de encontro com as pessoas, mas que a gente sabia que na escola tinha vários trabalhos de inclusão. E que agora, como isso na sala de aula está difícil para os professores retomar todo aquele trabalho que tinha feito antes, as famílias também. E aí, aproveitando em relação a isso, quais caminhos, né, o que se pode fazer? A gente vai retomar o que era feito antes, né, porque funcionava, ou vai ter que se pensar novos caminhos? Como que fazer isso, né, voltar a funcionar? Eu falo mais rápido e passo para a Denise agora, mas é porque eu acho que é um tema que é muito interessante que a Dê fale. As pessoas mais vulneráveis sofreram mais nesse cenário, isso era imaginado. Mas tem coisas muito estratégicas aí para a gente pensar a vulnerabilidade. Pense, por exemplo, nas pessoas com deficiência. O Ministério da Educação destruiu uma política que nós demoramos 2 décadas para construir. 2 décadas. E você pega os dados de 2008, mais ou menos 2018, mesmo ainda com o teto, a inclusão de pessoas com deficiências nas escolas públicas foi impressionante. O Brasil era um exemplo. E o antigo ministro, aquele que roubava com os pastores, falava mal disso. Não é que ele falava mal, ele destruiu a política. Então, para essas pessoas chegarem à escola, tornou mais difícil. Para comunidades indígenas, assim, nós estamos reclamando aqui de educação, mas assim, vai lá para o terreno do meio ambiente, vai lá para o terreno dos direitos humanos, a coisa foi tão ruim quanto. Então, as comunidades indígenas sofreram muito, o governo Bolsonaro, poderemos ser até objeto de processo internacional por conta disso, e nós, eu até brincava até com ela, porque a gente estava lembrando de prêmios que a GV dava com a Fundação Ford na década de 90, quando vieram, né, os primeiros prêmios para, digamos, para a educação nas comunidades indígenas, era um avanço brutal, nós destruímos isso. E mais, tanto o Guilherme Lichan como o Marcelo Neri mostraram em pesquisas recentes em que a maior desigualdade que aumentou do ponto de vista de abandono e evasão foi com a população negra. Já tem dados sobre isso. Sim. E este governo é contra a lei de cotas, questão racial, como disse ontem o presidente lá no podcast, né? Você é meio escurinho, não, tá ok? Quer dizer assim, é isto a concepção deste governo. Então, a gente vai ter um trabalho muito grande para lidar com vulnerabilidades. Bom, também aí colando o que Fernando trouxe, que você provocou, Cíntia, acho que o primeiro ponto, assim, nessa perspectiva da reconstrução, é retomar o planejamento público, porque esse governo destruiu os instrumentos de planejamento público. Não há como a gente enfrentar tamanha desigualdade, desafio, sem retomar Plano Nacional de Educação e outros instrumentos de planejamento, né? Então, o planejamento público é fundamental. Vinculado ao planejamento público, a necessidade da gente investir e retomar o financiamento. A partir de 2014, a gente tem... Bom, a política educacional sempre foi subfinanciada. A partir de 2014, a gente vive, assim como outras políticas sociais e ambiental, o desfinanciamento da educação. Então, nós estamos num patamar inferior a 2012. Nós precisamos de mais dinheiro. Precisamos retomar o financiamento, né? E precisamos derrubar o teto de gastos. Nós temos 8 ações diretas de inconstitucionalidade no STF, tratando do teto de gastos, pareceres nacionais, internacionais, a própria Malala enviou carta aos ministros pedindo que se suspendesse o teto de gastos, porque ele é uma medida extremamente nefasta. E para o jornalismo econômico, de educação, é muito importante que a gente tensione a economia. A economia é uma área que foi muito blindada dos processos de democratização, inclusive em governos progressistas. Sempre foi colocada como algo acima, né? Inclusive despolitizada, porque as escolhas econômicas são escolhas políticas
tem beneficiários e tem as pessoas que vão ser prejudicadas, no nosso caso, a maior parte da população. Então, nós precisamos de um outro modelo econômico que não torne as políticas sociais, a política educacional, a política ambiental, subalterna a esse modelo econômico. E o teto de gastos ele é fundamental ser superado. E um outro caminho que eu acho importante, aqui eu queria só chamar mais 2 pontos a atenção, Cíntia. Primeiro, terceiro, né, que eu já falei de 2, né, a importância da gente sustentar as decisões do Supremo Tribunal Federal de 2020, que questionaram, né, que determinaram que as ações do Movimento Escola Sem Partido, nas suas várias facetas, porque são muitas as facetas, né, Fernando? Esse movimento ultraconservador, que é aliado do movimento ultraliberal, e que foi essa aliança ultraconservadora e ultraliberal que deu base para a eleição de Bolsonaro, né, é muito importante que a gente popularize, dissemine essas decisões que colocaram que é dever do Estado brasileiro abordar gênero, que as crianças e adolescentes não são propriedades da família, elas têm direito a acessarem conhecimentos científicos e humanísticos para além, né, das doutrinas religiosas e políticas. Então, a ação contra o fenômeno ultraconservador, porque ele é um fenômeno que vai além do governo Bolsonaro, né? Eu acho que a gente vai precisar. Mas uma pesquisa nossa feita com o Instituto Datafolha, SEMPEC e Ação Educativa, mostra que a maior parte da população não aderiu, não abraçou essas agendas do Movimento Escola Sem Partido e dos grupos ultraconservadores. Eles fizeram um alarde tão grande, dizendo que a população estava dominada, mas existe espaço para a retomada de uma agenda de gênero, raça, educação sexual, enfrentamento de desigualdades na escola. Eu queria só, por último, dizer que, nesse contexto da retomada, da reconstrução, é colocar a agenda do racismo no centro da roda. Nós precisamos enfrentar o racismo estrutural que marca a educação brasileira, marca o fato da política educacional ser feita de forma tão reforçando as desigualdades contra a população negra, né? Então, enfrentar o racismo significa implementar a LDB alterada pela Lei 10.639, 11.645, que tornaram obrigatório o ensino da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígenas, significa radicalizar as ações afirmativas, fortalecer as ações afirmativas em todas as esferas, das universidades, das escolas da educação básica, mas também em outros âmbitos da sociedade. Precisamos colocar no centro da roda o debate e o enfrentamento do racismo. Obrigada, Denise. A gente já está com algumas perguntas aqui. Ricardo Falzeta, não sei se ele está aí ou se é no online, mas ele pergunta: vocês acreditam que esses retrocessos começaram no governo Bolsonaro ou já vem desde o governo Temer? Eu acho que uma parte começa no governo Temer, mas assim, de forma estrutural ele ganha o sentido no governo Bolsonaro. Porque, veja, eles não conseguem nem gastar o orçamento que tem. É pior que a história do teto de gastos, é mais doida ainda. Porque eles constroem um modelo, no fundo, em que, e isso o governo Temer não tratou, que é um modelo de desconstrução de todo o sistema educacional construído a partir da Constituição 88. Assim, pedra sobre pedra. Tem, digamos, a loucura tem método, para lembrar Shakespeare. Eles sabem onde querem chegar. Então, eles construíram isso. Claro, algumas coisas não foram tão adiante do ponto de vista congressual, mas bagunçam o sistema educacional. Bagunçam. A discussão do homeschooling fala, mas não foi aprovada ainda a lei. Mas isso bagunça o sistema educacional, bagunça toda a discussão, todo o debate. Pessoas que vão querer virar professores agora olham para isso e vão falar o quê? Então, eu acho que, de forma estrutural, o governo Bolsonaro tem esse modelo mais claro de destruição do sistema de proteção social e, particularmente, da ideia de educação, porque, no fundo, Cíntia, a ideia de educação ela tem uma radicalidade muito grande. Uma radicalidade de você falar em igualdade. E isso, para o bolsonarismo, é muito ruim. Eu acho que no governo Temer tem mais uma coisa de um ajuste mais neoliberal, do ponto de vista fiscal, a Dê estava falando um pouco sobre isso, mas tem muita concepção do que, ao fim e ao cabo, aquilo ia resultar. Você pega na assistência, o governo Temer cria lá o programa Criança Feliz. Tem qualidades e tem problemas. O que o governo Bolsonaro fez? Só para ver a diferença.
acabou com o dinheiro do programa. Eu estou acompanhando agora vários municípios, eles falam, professor, esse programa ajudou a gente a fazer uma coisa que a gente não tinha, que era o contato direto com as famílias. Nós não tínhamos. Foi um município do interior de Rondônia, no interior do Mato Grosso, nós não tínhamos. Nós ficamos todos felizes, formamos gente, tal, conseguimos levar aquilo às creches, fazer uma ponte com a educação. Daqui a pouco o dinheiro some. Quando o dinheiro some, a política, em lugares que não tem mínimo de estrutura, capacidades estatais, acaba. Então, eu acho que essa é uma diferença importante. Lá era um ajuste mais com uma cara mais neoliberal, etc., mas eles não tinham muita ideia, digamos, para onde iam do ponto de vista de políticas públicas. O Bolsonaro tem uma ideia. Tem uma ideia que era na saúde. As pessoas se esquecem que antes da pandemia, qual era a discussão do governo Bolsonaro na saúde? Quem mandava no ministério era um deputado, não vou citar o nome dele, estou sem meu advogado aqui ao lado, que é representante das operadoras de saúde. Era isso, gente. E que chegando lá, juntou com, e isso não tinha no governo Temer, com o misticismo intelectual, que é um dos termos que eu uso para o bolsonarismo. O misticismo intelectual é perigosíssimo. Produziu milhares de mortes no Brasil. Na educação, a ideia da desestruturação, os projetos têm nome. Os projetos têm ações. Então, acho que nesse sentido, embora tenha lá um rastilho inicial de pólvora, fazer essa brincadeira no governo Temer, do ponto de vista fiscal, né? Acabei de fazer um estudo sobre toda a área da assistência social, o que aconteceu a partir do teto. Eu mostro todos, é impressionante. O rastilho começa ali, mas quando chega no governo Bolsonaro, o sistema de assistência, ele destrói as bases do SUAS. É mais profundo. E sair dessa profundidade, Cíntia, é muito importante, porque era um pouco o que você tinha falado antes. Em parte, nós temos que recuperar a Constituição 88. Ou seja, o que nós fizemos a partir da Constituição 88. Uma parte assim, vamos começar o jogo de novo e tal. Mas é claro que também, em parte, é fazer outras duas coisas. Corrigir o que estava errado, e tinha coisas que eram problemáticas, assim é a vida, mas a gente estava num caminho incremental de melhorias, sobretudo em políticas sociais. E segundo, tem novidades do século XXI, gente. Tem novidades, inclusive para nós na educação. Os jovens querem um ensino médio diferente. Será que é este o projeto do novo ensino médio? Não sei se é este, mas aquele, em hipótese alguma, vai dar certo com os jovens. Eu acompanho os jovens do ensino médio. Aquele sistema do ensino médio era desastroso. O Marcelo, outro estudo que o Marcelo Neri fez, mostrou que em 2012 a maior parte dos jovens abandonava a escola, não por questões de trabalho ou renda, é porque a escola não fazia sentido para a vida deles no ensino médio. Então temos que fazer um ensino médio do século XXI. Então tem coisas que é voltar para o espírito da Constituição 88, que é direitos, combater a desigualdade, aquele caminho incremental, e que tinha coisas que tinham que corrigir. Nós também erramos nessas políticas. Se pensar a política como EJA, por exemplo, há um certo momento que governos progressistas, de certa maneira, até abandonaram. Isso é um fato e tem que melhorar. Mas tem outras coisas que têm a ver com uma agenda do século XXI, Cíntia, que a gente discute pouco. A agenda tecnológica na educação vai ter que ser discutida. Eu tenho filhos pequenos, eu sei o que significa isso. E a gente fala assim, não, deixa para lá, isso é bobagem. Não é bobagem. Mas não dá para fazer nem a melhoria da Constituição de 88, nem chegar ao século XXI, quando você chega ao buraco do bolsonarismo, porque ele é desestruturante. Fernando. Denise, só aproveitando, porque a gente teve uma pergunta que casa ali com o que o Fernando estava falando, da Maria Tereza Gonzaga Alves. Poderiam comentar sobre a reforma do ensino médio, resultado de uma medida provisória do governo Temer e a sua implementação durante a pandemia? Bom, meu entendimento, né, do campo que eu faço parte, é que realmente a destruição, ela no governo Bolsonaro, ela se aprofunda, mas ela começa no governo Temer. Ela tem início, na verdade, no último ano do governo Dilma, com a adoção da política de austeridade, ali ainda num nível, né, num degrau 1, mas com o golpe institucional, com o governo Temer, com a aprovação do teto de gastos em dezembro de 2016, ali, sim, se propõe uma ruptura com a Constituição. Então, a reforma do ensino médio, ela é uma filha do teto de gastos.
e ela é aprovada com a marca da precarização da educação pública e das demais políticas sociais. Então, é uma reforma feita no contexto de corte de financiamento, né, com um discurso que também manipula agendas que já eram muito caras para o debate do ensino médio, que é a possibilidade de que os estudantes construam o seu próprio trajeto, façam os seus itinerários, superar uma fragmentação disciplinar, superar isso que Fernando chama a atenção, né, dessa desconexão com a juventude. É importante dizer que, antes da reforma, havia um processo em curso de construção de uma outra agenda para o ensino médio, que, com o golpe institucional, foi interrompida. Não é que não havia proposta, havia proposta. Havia proposta que estava sendo amadurecida em vários espaços de debate, com uma construção em diálogo com movimentos juvenis, com vários movimentos do país. O que temos com a reforma do ensino médio aprovada em 2017, né, pelo governo Temer, é uma reforma voltada para a precarização, né? E o que a gente assiste hoje nas periferias, no interior do país, é a marca da precarização, falta de professores, a fragmentação, ela até se desdobrou ainda em mais disciplinas, uma desconexão, a situação do professorado muito precária. Então, é uma reforma com a marca do precário, né? E queria só retomar o que foi colocado aqui, né, que o nosso entendimento é que, de fato, o governo Temer, quando assume o governo Temer, há um desmonte de várias políticas educacionais, que, é claro, com o governo Bolsonaro vai chegar, né, lá nas profundezas da destruição total. Mas, com certeza, o governo Temer ele criou os caminhos para que a gente chegasse nessa realidade do governo Bolsonaro de total desmonte das políticas. Tem mais um. Posso fazer um comentário Claro. sobre a coisa do ensino médio que a Dê falou? A gente tem que olhar dois planos. Quando você olha a experiência internacional de ensino médio, é de fato uma experiência de diversificação do ensino, de diversificação dos itinerários, uma experiência em que você cria... tem um belo livro do John Mehta e da Sarah Fine, são dois americanos, sobre as melhores escolas públicas de high school nos Estados Unidos. E são escolas com ensino múltiplo, itinerários vários, com grande papel de artes, esportes e cultura na formação dos alunos. Tem coisas muito interessantes. Isso é uma coisa, eu acho que o novo ensino médio tem que ser para isso. Então, essa ideia geral está correta. O problema é a implementação. Isso é implementado agora Não, logo não no é isso. retorno. Não, assim, implementar, né, deixa eu também, assim, né, a implementação, Cíntia, no fundo, para você implementar é o seguinte: como é que se faz isso? Já começou mal por medida provisória. Cá entre nós, isso já não é a melhor maneira de fazer uma discussão pública. Bom, agora nós fizemos uma emenda constitucional em 2 semanas. É o recorde histórico. Senão estamos com uma sociedade em que o debate democrático não é muito grande. 2 semanas nós fizemos uma emenda constitucional. É o recorde. Então, assim, primeiro ponto, vamos construir, discutir, mas, veja, primeiro, implementar sem governo federal. O MEC não está nem aí para esse processo. Não há a menor chance de dar certo. Toda vez que o MEC sai das políticas sociais, isso vale para a educação, aumenta a desigualdade num país. Isso é matemático. Então, não tem jeito. Segundo, você vai implementar esse processo sem um projeto em que você possa criar redes de colaboração entre União, Estados e municípios, porque nós temos um pouco mais de 2.000 municípios que têm uma escola só. Pense nisso matematicamente. Como é que você vai criar itinerários múltiplos se não tiver colaboração? Não tem chance. Desculpa, não tem. Você tem que criar alguma forma para lidar com isso. E terceiro, este processo de transformação, Cíntia, não é um processo de transformação meramente curricular. Quando você faz uma coisa como essa, você tem que mudar o sistema profissional que está por baixo disso. As secretarias, os diretores, os professores, qual é a meta que eu tenho que ter de quantos professores, qual é a qualificação. Tudo isso, pode ser que eu esteja em Marte nesse momento, não está sendo discutido. Eu tenho acompanhado algumas reformas, alguns estados têm tido melhor resultado, porque fizeram por conta própria, tá, mas é a grande minoria. Porque não tem condições, não tem um projeto nacional, ninguém tem um planejamento da força de trabalho, um desenho de quais são as áreas de itinerários.
ficou uma confusão só. E nesta confusão, Cíntia, o resultado líquido qual é? Vai aumentar a desigualdade. É isto. A gente quer isso. Eu quero aquele negócio lá do itinerário múltiplo, escolas em que o mundo da juventude esteja mais próximo da escola, em que tenha mais trabalhos coletivos entre professores. A gente fala entre alunos, não é entre professores. Mas, olhando o que está acontecendo, não me parece que vai chegar a esse resultado. É apenas isso. Eu não quero nem revogar simplesmente a lei. Eu quero reconstruir esse processo completamente. Até porque revogar no Congresso, há 3, 4 anos, com esse sistema bagunçado, vai ser até pior. Mas eu quero reconstruir completamente esse processo. E só vai reconstruir quando tiver um sistema e falar assim, olha, qual é o sistema profissional que nós vamos ter aqui de educação? Quantos professores? Quais são as áreas? Como é que nós vamos lidar com a desigualdade entre os municípios? Se não tiver estas metas definidas, a implementação vai ser extremamente fragmentada e vai multiplicar a desigualdade. Acho que, e aí nas periferias, você sabe, né, Cíntia, vão sofrer mais do que os lugares mais centrais. Obrigada, Fernanda. Tem uma outra aqui, do Paulo José Ramos Pinheiro, do online. Quando o presidente autoriza um repasse de 33,24% aos professores, não estaria valorizando a categoria? Se não, qual o método e estratégia? E aí a gente pensar aqui, né, como isso recai, né, estados, municípios, falar aí de reajuste de piso, eu gostaria que você... Estou aqui, vamos lá. O que a gente pode falar sobre isso? Acho que pode ser a Denise, né, para responder. Bom, nós temos aí essas medidas eleitoreiras num contexto de disputa eleitoral que não tem nenhum compromisso com o planejamento público, com o enfrentamento da desigualdade, com uma construção consequente, né, coordenada, né, entre entes federativos. Não existe nada disso, existe medidas eleitoreiras. Nós precisamos, sim, valorizar a profissão docente, né, os profissionais da educação. Isso é urgente, não há como a gente dar um salto na garantia do direito à educação no país sem o investimento no fortalecimento, na valorização da carreira docente, dos profissionais de educação. Só que isso precisa ser feito com base em planejamento, né? Isso precisa ser feito em diálogo também com as organizações que representam os profissionais. Isso tem que ser feito também pensando a valorização nas suas várias dimensões, as questões salariais, as questões dos planos de carreira, né? A questão da formação docente, ou seja, são várias dimensões que precisam ser consideradas e que estão lá no nosso Plano Nacional de Educação. Estão lá no nosso Plano Nacional. Então, o Plano Nacional de Educação, ele não é tudo aquilo que a gente queria, né? Mas ele é o que há de mais avançado que a sociedade brasileira conseguiu construir até hoje, pensando um plano de médio e longo prazo. Então, nós precisamos, sim, retomar e atualizar esse plano. Lembrando que o Brasil, né, historicamente, vive uma sina, né? Pensando a partir de 32, a gente anunciou, né, o Manifesto dos Pioneiros, depois a Constituição de 34, a ideia de ter um planejamento para a educação, um Plano Nacional de Educação. E aí, ao longo da história do Brasil, quando a gente conquista um plano, esse plano é esvaziado sempre, ou os seus recursos não são garantidos e tudo mais. Então, esse desafio que a gente tem de avançar num planejamento de médio e longo prazo, onde os planos de governo estejam subordinados a esse plano de médio e longo prazo. E nele é fundamental a valorização dos profissionais de educação, categoria predominantemente formada por mulheres, né, e que está sofrendo tanto nesse momento. Eu posso fazer uma coisa muito rápida, acrescentando aqui para a Denise, é o seguinte, claro que todos nós queremos valorizar os professores, no caso, pegando o exemplo que foi dado da pergunta, mas isso tem que ser feito um projeto de curto, médio e longo prazo estruturado. Isto aí o Bolsonaro fez para jogar contra os prefeitos e os governadores. É isto. Ele não estava objetivando melhorar a educação. Ele estava objetivando lutar contra... Porque o Bolsonaro tem inimigos. Ele odeia os prefeitos, governadores, e amarrou seu governo na ultradireita e no orçamento secreto. Os deputados são adversários dos prefeitos. Então, num modelo como esse, aceitar isso é enganar os professores. Isso eu não quero fazer. Denise, será que
talvez, acho que você pode explicar um pouco melhor, ou talvez, Fernando, mas vou passar para você. Esse reajuste do piso, ele não é algo automático que já está previsto e que não depende do governo? Então, Como é que é? Desculpa. Não? Não, nós temos uma lei do piso nacional, salarial, né, que é uma conquista do movimento dos profissionais de educação, com destaque para o papel da CNTE, da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. Todo ano esse piso é reajustado, mas o que a gente tem aí é uma tentativa também de manipulação, né, como a gente falou aqui, eleitoreira, né, para justamente, né, mobilizar, tentar buscar adeptos junto à categoria. Então, o que nós estamos vendo agora é um presidente candidato desesperado, né, tomando medidas que possam trazer aí votos, né, num contexto de alta rejeição. Então, é isso que nós estamos vivendo aí, sem nenhuma consequência, sem nenhum compromisso, já que o planejamento está sendo totalmente esvaziado, o descumprimento, né, da legislação, a não escuta, né, teve o esvaziamento de todos os espaços de diálogo com os entes federados, com as entidades dos profissionais de educação. Esse governo não esvaziou, né, totalmente essa participação. Então, o que a gente está vendo é uma manipulação eleitoreira. Só para lembrar, se ele tivesse compromisso, vou fazer um exemplo muito simples, aumentava o investimento em educação. E o que está acontecendo com o investimento em educação? Ele é uma reta para baixo. Inclusive na LDO para o ano que vem. Ele começa a falar que vai dar 500 aumentos no ano que vem, olhem para a LDO, é tudo mentira. Então, fazer um negócio desse e diminuir o investimento federal, portanto, é populismo isso. A gente já vai encaminhando aqui para o final. É a última pergunta que tem, e tem uma que eu queria fazer junto com vocês, eu vou fazer junto. A desinformação com ideologia de gênero, escola sem partido, parece funcionar como elemento essencial da estratégia de desmonte da educação. Como o jornalismo pode trabalhar nessa frente de maneira efetiva? Foi o Pedro Santos Teixeira que perguntou. E aí, aproveitando que a gente está falando de caminhos e saídas aí para a gente avançar na educação, como que o profissional, né, a gente está aqui no Congresso de Jornalismo, esses jornalistas podem contribuir para esses caminhos? O que fazer, né? Quais dicas vocês dão aí para a gente que está fazendo essa cobertura de educação? Então, a primeira questão tem a ver com o Escola Sem Partido, né, que foi feita, né, Cíntia? A ideologia de gênero. Então, acho que um ponto muito importante é entender que, realmente, esse fenômeno ultraconservador, ele tem uma capacidade imensa, né, de se transformar, ele é transnacional, ele tem muitas faces, ele é um movimento de incidência política, de aparelhamento do Estado, e um movimento cultural, né, que faz essa disputa do cotidiano, gera as perseguições, essa desinformação, então ele é multifacetado. Mas nós temos as decisões muito importantes do STF de 2020, que precisam ser ecoadas. Nós temos marcos legais muito importantes que precisam ser disseminados. Nós precisamos de uma posição firme, né, contra esse movimento. A nossa pesquisa, eu falei rapidamente dela, né, desenvolvida pelo SEMPEC e pela Ação Educativa, com o Datafolha, né, o Paulo até abordou também essa pesquisa na Folha, né, e outros colegas em outros veículos, né, demonstra, então, que a população não é tão conservadora como esses movimentos gostam, né, de ecoar, alardear, né. A nossa população ela tem uma faceta progressista muito importante. A pesquisa mostrou que existe espaço para abordagem das questões de gênero e sexualidade na escola. A pesquisa se chama Educação, Valores e Direitos. Essa pesquisa está disponível no site Gênero e Educação, mostra que existe complexidade, existe contradição, existe brechas para a gente abordar esses assuntos, gênero, raça, sexualidade. Existe também, aí, com relação ao tema política na escola, no primeiro momento a população fala, não quero, 53% diz que não quer a discussão
política na escola. Mas, quando a gente vai fazendo as outras perguntas do questionário Datafolha, você quer que discuta a desigualdade? Sim. Você quer discutir direito? Sim. Você quer discutir... Então, temas políticos, né, é que há um esvaziamento da ideia da política como politicagem, né, para fins privados. E eu acho que um dos desafios nossos, da escola, do jornalismo, também educação, é fortalecer e ressignificar o debate de política no seu sentido público, né, de busca de soluções públicas, né. Para o jornalismo de educação, eu chamaria mais uma vez a atenção: precisamos discutir economia, precisamos desnaturalizar que os indicadores de uma economia de sucesso são os indicadores centrados na concentração de renda no sistema financeiro. Precisamos desnaturalizar e mostrar a relação disso com a fragilização das políticas sociais e ambientais. Precisamos, sim, de impostos, precisamos de uma reforma tributária progressiva que sustente o fortalecimento das políticas sociais e ambiental no nosso país. Precisamos de um Estado que esteja a serviço disso, né? Então, eu quero chamar muito a atenção desse desafio e também do desafio de que o jornalismo em educação cada vez pluralize mais as fontes, reconheça as fontes que vêm dos diferentes territórios, diversifique, reconhecendo também as pessoas negras, os coletivos, os movimentos sociais. Também vá com muito cuidado, né, com as instituições empresariais, muitas delas comprometidas com políticas educacionais, outras nem tanto. Então, tomar cuidado com a captura, né, pelo privado da educação pública, investigando os interesses que estão em jogo, né, investigando esse lugar de poder que é sempre maior do que das outras forças políticas que lutam pelo direito à educação. Então, tomar muito cuidado, mas na perspectiva de que a iniciativa privada e as organizações empresariais participem, como qualquer outro ator político, dos espaços de debate público com o mesmo poder que outras forças políticas, e não como um lugar privilegiado de incidência política junto ao Estado. Então, eu acho que precisa aprofundar uma visão crítica com relação ao papel dos institutos e fundações empresariais no nosso país. Então, e queria só dizer, já eu acho que é a nossa última fala, né, Cíntia? Queria dizer que nós temos muitas pesquisas, muitos estudos, inclusive um estudo sobre o impacto do teto de gastos que nós produzimos para o STF, reconhecido como um dos estudos de mais robustez sobre os impactos do teto. Temos várias pesquisas que estão disponíveis. E temos manifestos que foram lançados para o processo eleitoral. O manifesto Carta Compromisso, da Rede de Ativistas do Fundo Malala, com 40 pontos, junto com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, uma agenda de 40 pontos pela retomada da educação. O manifesto Meninas Decidem, produzido por coletivos de garotas, que também apresenta uma agenda para o país. E o manifesto A Economia que Queremos, da coalizão Direitos Valem Mais, pelo fim do teto de gastos e por uma nova economia. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Denise. Fernando, temos 2 minutos. Tá bom, rapidinho. Eu acho que nunca foi tão importante o jornalismo profissional na sociedade contemporânea como agora, porque há um debate, é um fenômeno transnacional, como disse a Denise, e não só em educação, digamos, de distribuir fake news, construir uma lógica de guerra cultural contra políticas públicas. Essa é a ideia que está lá no Olavo de Carvalho, quem quiser ler, leia, eu o li, e é isto mesmo. Isso está em vários pensadores hoje. Então, nós temos que começar a ter um papel muito grande do jornalismo profissional, e eu diria 3 dicas, já que você perguntou quais seriam as dicas para o jornalismo profissional. A primeira, e lembrando desses debates que nós falamos, ideologia de gênero, escola sem partido, etc., olhar a experiência internacional. Tem que olhar mais cuidado isso, porque quando você olha a experiência internacional mais bem sucedida e compara com esse discurso bolsonarista, não tem o menor sentido. A não ser que a gente fale que nós vamos querer ser uma ilha que vai se incrustar na Idade Média, e esse pessoal não vai dizer isso. Segundo, ponto central, dados e evidências. Se a gente trabalhar mais com dados e evidências, vai ser mais fácil entrar nesse debate e mostrar, olha, desculpa, isso aqui não deu certo em nenhum lugar,
esses dados estão errados, o que faz efeito é aquilo. E terceiro e último, e aí eu vou pegar a pesquisa que a Ação fez com o SEMPEC e com o Datafolha. Todo esse debate de gênero, sexualidade, etc., sabe quem tem que ser ouvido? Os pais cujos filhos estão em escolas públicas. Outro dia eu fui num desses debates de escola sem partido, e eu olhei e eu perguntei para os coordenadores, algum dos seus filhos estuda em escola pública? Nenhum estudava. Zero. Porque os filhos de escola pública, num país desigual, cujos pais tiveram pouquíssimo acesso à educação e que vão para a escola, às vezes, para comer, não estão interessados nisso, estão interessados em educação. Então, a gente tem que ir lá para as escolas, falar com as famílias cujos filhos estão em escola pública. Os dados da pesquisa do Datafolha são estes. Quando a gente começar a mostrar todo dia na TV, nos jornais, estes pais dizendo, olha, eu não quero homeschooling porque onde eu vou colocar meu filho? Eu não quero homeschooling porque eu quero que meu filho tenha um desempenho igual ao do outro. Quando a gente começar a fazer isso, esses movimentos de extrema-direita vão se enfraquecer. Vejam, só para terminar, antes daqui eu estava pegando uma qualitativa sobre a eleição presidencial nos trabalhos. Há um voto, por exemplo, evangélico, super, digamos, como que a gente pode dizer, envergonhado no Lula. Por quê? Porque há uma sensação em várias comunidades evangélicas que a vida piorou muito, não é pouco, piorou muito, são sobretudo mulheres cujos filhos não tiveram aula, não sabiam onde colocar as crianças, mas que não querem dizer que votam no Lula, porque existe um clima social que criou fake news sobre o país. Quando você for conversar com essas pessoas, se elas querem escola, elas querem mais do que a classe média e os ricos do Brasil. Mais do que a gente. Portanto, se a gente chegar às comunidades, às famílias cujos filhos estão em escola pública, né, cerca de quase 40 milhões de brasileiros em educação básica, vai acabar esse debate. É isso, paro por aqui. Quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigada por esse bate-papo. E para os que estão aqui na FECAP, seguiremos para as 2 oficinas previstas este fim de tarde, eleições nas redes sociais com Rafael Capa, da agência Lupa, e sobre as desigualdades raciais na trajetória dos estudantes, com Maria Tereza Gonzaga Alves, da Universidade Federal de Minas Gerais. A nossa equipe de produção vai conduzi-los para as salas das oficinas. E para quem nos acompanha de forma remota, em nome da GEDUCA, nosso muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Todos os conteúdos do nosso congresso seguirão disponíveis no site do evento, geduca.org.br/geduca 2022. Até o dia 15 de outubro. Muito obrigada e até o próximo. Só um minutinho. A Renata quer dar uma palavrinha. E a Mariana também. Obrigada, gente. É só para dar um último muito obrigada. Bruce, Denise, obrigada, Cíntia. E para todo mundo que acompanhou a gente esses 2 dias aqui presencialmente e online também. Foi muito legal a participação do pessoal que estava em casa. Foi muito, muito interessante. Todas as mesas que a gente teve aqui, acho que todo mundo veio falar como foi legal, e não é nos gabando, não, né? Mas foi muito legal para a gente também assistir. E a gente fica muito feliz de ter feito um congresso tão relevante num ano tão importante, né, para o nosso país, como a gente disse desde o começo. É um orgulho para a gente da GEDUCA, eu falo em nome de toda a diretoria. Muito obrigado para todos que estão aqui, pelo apoio de todo mundo, dos nossos diretores, da Camila, da Marta, o Ítalo, todo mundo que trabalhou com a gente, Fernanda, a Alice. Muito, muito obrigada mesmo, de coração. É isso, gente. Obrigada, e a gente espera que vocês saiam daqui cheios de ideias, né? E vamos falar muito de educação ainda. Obrigada, gente. Boa noite.